Olá, meu nome é Thaís, eu sou pedagoga, psicopedagoga e psicanalista e também artista plástica. Bom, hoje nós vamos falar o porquê que a memória é muito importante no aprendizado da criança. Peço desculpas a vocês se por um acaso o som atrapalhar um pouco, porque eu não tenho fone de ouvido ainda, mas infelizmente às vezes atrapalha um pouquinho. Então vamos lá. O que acontece quando a gente tem um aprendizado? Nós temos no nosso cérebro essa parte aqui que é a parte da memória de trabalho, certo? E nós temos, né, a parte do córtex que essa parte toda lateral aqui envolve toda a nossa lateral, que também está relacionada à memória de longo prazo, tá? Então o que acontece, né? Quando nós visualizamos alguma coisa, estamos aprendendo uma coisa nova, a nossa memória de trabalho ela está ativa e ela acaba identificando algumas coisas que podem ser trazidas, né, da memória de longo prazo, e quando as duas se somam, elas conseguem fazer com que o aprendizado seja muito significativo. Então, por exemplo, né, Thaís, por que então a gente consegue aprender por conta das emoções? Porque eu tenho lá na minha memória de trabalho, na minha memória de longo prazo, tá? Eu tenho lá alguma coisa que me faz lembrar e reviver este momento. Então a gente consegue ter um aprendizado muito melhor. Bom, hoje o que nós vamos fazer aqui? Fora conversar um pouquinho dessa questão da memória. Eu vou mostrar para vocês um jogo em que as crianças vão adorar. O que os pais precisam ter em casa para poder trabalhar esse jogo? Primeiro, papel, tá? Eu fiz o joguinho no papel mesmo, né? Normal, sulfite, tesoura. Preciso ter uma canetinha que normalmente a criança tem, né? Lápis e assim, criatividade para poder fazer, né? E cola também, tá? Se não for a cola, você pode fazer que nem eu fiz aqui, eu coloquei um durex também, então dá pra gente poder encaixar, tá? O que nós temos aqui, né? Eu tenho 2 dados, ok? Nesses dados, eu tenho algumas figuras, vocês podem notar, ó, tá vendo? Tem uma uva, eu tenho aqui um carrinho, né? Tenho a casa, tenho também o coração no outro, né? Uma faca, um pãozinho, a vaca também, né? Um peixinho também. Então, assim, vocês podem criar, tá? De acordo com realmente a atividade que vocês vierem na cabeça, a imagem que vier à cabeça para poder desenhar. O que vai ser legal desse jogo? Então, né, a criança vai jogar. Então, por exemplo, ela jogou, saiu aqui, saiu a uva. Ela vai criar uma história a partir dessa imagem da uva. Então, vamos lá. Eu comi uvas pela manhã e joguei bola, tá? Uma bola colorida. De manhã, comi uvas e joguei bola logo em seguida. Nem lavei as coisas, já fui jogar bola. E depois, né? Eu peguei uma faca e cortei flores para poder levar, né? De carro
para minha vaquinha. Então, o que você pode fazer? Então, a criança vai contar essa história e ela vai lembrar de cada uma dos itens, né? Então, eu lembro, por exemplo, a uva, a faca, eu lembro o carro, né? Eu lembro da vaca. Então, a criança vai lembrar. Você pode pedir para a criança escrever? Pode, tá? Então, de acordo com o que ela entende, ela vai escrevendo, mas é legal fazer de um jeito mais dinâmico. Para deixar mais interessante, tá? O que nós vamos fazer? Eu vou determinar cores. Então, eu tenho outro dado aqui que nós temos cores, certo? Então, por exemplo, eu hoje pela manhã encontrei um coração que estava amarelo, né? Por que esse coração estava amarelo? O que aconteceu? As minhas flores estavam verdes, por isso que o meu coração ficou amarelo. E aí eu resolvi deixar as flores junto com o meu coração amarelo e comer um pãozinho. Só que esse pãozinho, ele tinha uma cor diferente. Vou jogar outra cor aqui que ele tinha uma cor vermelha. Do que será que ele era feito? Então, aí eu vou associar as cores aos objetos em que eu estou colocando aqui na atividade. Por que eu estou fazendo isso? O nosso cérebro, tá? É uma grande dica isso aí para vocês. O nosso cérebro ele tem uma tendência muito grande a gravar histórias que são engraçadas, ou que são absurdas, ou que não fazem nenhum tipo de sentido. Então, muitas vezes é um jeito de você poder trabalhar até com as crianças a memória delas, tá? Ou com outras pessoas também. Em casa a gente pode fazer isso também. Então, assim, esse aprendizado acaba sendo significativo, por quê? Porque, nossa, é tão absurdo realizar isso, eu fazer essas atividades aqui com esses desenhos, né? Que o meu cérebro acaba lembrando. Por exemplo, eu ainda lembro, né? Que a minha flor era verde. Depois de vários tempos aí de segundos que a gente está conversando aqui. Eu ainda me recordo. Então, assim, é um modo de muitas vezes a gente poder trabalhar o aprendizado com uma criança e também envolver outras formas de aprendizagem. Então, por exemplo, tem criança que não sabe o que é uma vaca, então ela vai ter a imagem da vaca aqui. Ou não sabe o que é um peixe, vai ter a imagem, certo? Então, assim, é interessante porque você consegue também relacionar a imagem com o som e com as escritas. E aí você vai trabalhando, tá, essa memória de longo prazo das suas crianças. Espero aí ter ajudado vocês, né, em relação a essas dicas. Eu acho que vale muito a pena, nessa quarentena em específico, vocês poderem ter esse acesso para poder trabalhar com as crianças. Acredito que com certeza devo ter ajudado aí um pouquinho. Qualquer coisa, pode mandar mensagem para mim no Thaís, com thj@gmail.com. Eu vou estar disponível com certeza para poder atender vocês. Fora isso, eu também atendo via internet, estou com um trabalho social que a gente pode atender na psicanálise. Eu sei que eu tenho muitas crianças e muitos idosos e pessoas que estão com uma grande dificuldade em relação à sua ansiedade. Então, também pode me encaminhar aí um e-mail thaisj@gmail.com, Thaís com TH, lembrando novamente, para com que vocês possam ter aí um atendimento social. E aí a gente pode conversar mais por e-mail para poder
saber mais o que seria esse atendimento, ok? Muito obrigada e nos vemos na próxima.